Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Laila Mendes, eu sou professora do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, campus Caicó, no Brasil, e sou aluna do doutoramento em Design de Moda da Universidade da Beira Interior, o programa parceria com a Universidade do Minho. E vou apresentar o meu artigo, Decifrar Imagens, um olhar contemporâneo sobre moda e cultura visual. Esse artigo trata-se do registro de uma pesquisa que eu desenvolvi numa disciplina, né, do primeiro semestre do doutoramento, a disciplina de Fenomenologia da Moda, e tem como objetivo analisar o conceito de cultura visual colocado por Smelik. Esse conceito foi colocado pela autora intitulado Moda e Cultura Visual e foi publicado no livro chamado O Poder da Moda sobre Design e Significado. Uma breve introdução, então, muito se fala sobre pós-modernidade, mas é interessante que se pontue essas questões para que possa se dar o entendimento da posterior análise que foi feita para o estudo e que eu vou mostrar para vocês. A pós-modernidade é um período marcado por grandes transformações provocadas pelo surgimento e popularização da internet. As sociedades que agora estão ligadas em rede, elas mudam muito rapidamente e esse fato gera algumas crises estruturais. Os indivíduos, eles se expõem muito, eles imitam os comportamentos e também passam a questionar as suas identidades. A superexposição dos indivíduos faz com que eles acabem consumindo mais, isso aumenta o consumo e, consequentemente, esse aumento de consumo gera novas oportunidades de mercado, especialmente em se tratando do mercado de moda. As redes sociais, elas se popularizaram de tal maneira justamente por proporcionar à sociedade a democratização da informação. E nas redes sociais, o usuário, ele é tanto emissor quanto receptor dessa mensagem. Desse modo, a mídia tradicional, que até então era quem monopolizava a comunicação de moda, a informação, ela teve que se adaptar a essa nova realidade de estar presente nas redes sociais, porque o público está presente nas redes sociais. E, desse modo, as revistas, os jornais, entre outras mídias, teve que adaptar a sua linguagem, não só a linguagem verbal, mas também a linguagem visual para o meio digital. E esse processo é importante enfatizar que é um processo ainda a acontecer, ainda está a decorrer. Então, como metodologia, foi utilizada a revisão de literatura e a análise de casos específicos, analisando, então, como esse processo aconteceu, da migração do meio offline para o meio online, das mídias tradicionais e também como se dá atualmente na contemporaneidade a sustentação desse conceito de cultura visual, sobretudo nas redes sociais. Alguns pontos, então, que foram abordados na revisão de literatura. O fenômeno moda e as diferentes significações que podem adquirir nas sociedades, ele depende diretamente do espaço que é dado pela mídia. A comunicação de moda, que a princípio era feita apenas pela mídia tradicional, se consiste em um discurso híbrido. E esse discurso híbrido é formado pelos discursos publicitários, jornalísticos e também pelo discurso estético. A mídia tradicional também é responsável pela propagação das chamadas tendências de moda. E essas tendências são informações que vão explicar, que vão colocar para o mercado como acontecem as práticas de consumo e como os indivíduos estão a se comportar em determinado local e também em determinado momento, momento da história. As revistas de moda, então, são publicações sazonais, compostas pela linguagem textual e visual. São produzidas por profissionais diversos, né, profissionais que têm um background tanto acadêmico quanto cultural para desenvolver essas mídias, como os jornalistas, os editores, os fotógrafos, etc.
e são considerados os tradicionais formadores de opinião. Normalmente, os profissionais que atuam desenvolvendo essas revistas são considerados os tradicionais, entre aspas, né, formadores de opinião. Essas revistas, elas precisaram adaptar sua linguagem para o meio digital. Fato esse que causou certa impessoalidade, justamente pela ausência do suporte físico. Porém, segundo Elman, as versões mobile das revistas, elas reaproximaram ao leitor, pois ao utilizar o touchscreen, o leitor acaba se sentindo um pouco mais próximo da mídia, ele passa as páginas, passa o touchscreen como se tivesse a passar as páginas de uma revista física. E é importante falar que a fotografia de moda tem seu lugar de destaque nessas publicações especializadas. E uma análise interessante a ser feita é o fato de que a fotografia de moda, né, ela tem o poder de transformar os artefatos, nesse caso, os produtos de moda, em objetos de arte através da linguagem visual. E é o que a gente consegue analisar através desse exemplo. Essa é uma fotografia do fotógrafo alemão Andreas Gursky. E nessa série de fotografias, eu trago uma, mas é uma série de fotografias intitulada Prada. Ele fotografa o interior de uma loja da Prada, que é um espaço minimalista, similar, organizado arquitetonicamente, similar a uma galeria de arte. Porém, as peças, elas são peças, a marca produz e comercializa peças de alto valor agregado, mas nesse ambiente de loja, essas peças acabam por estar expostas, tal quais produtos produzidos em série, produtos quase frívolos. E outro exemplo que é interessante de ser observado é que, além do mais, o meio digital torna-se importante no processo de dinamização da imagem, como esse processo ocorreu, onde editoriais de moda, fotografias de moda que até então eram imagens meramente estáticas, na internet foram possíveis de serem dinamizadas através dos fashion films, que são pequenas filmagens, pequenos filmes, normalmente de curta duração, que representam esse editorial, essas imagens que anteriormente eram apenas estáticas. A imagem dinâmica, né, no caso dos fashion filmes, ela é capaz de levar o leitor, que aqui no caso, em se tratando de imagem dinâmica, ele se coloca como espectador, a percepção da imagem ela é levada a outro patamar, porque outros elementos são adicionados à imagem, como, por exemplo, a música. Isso faz com que a percepção da imagem ela seja levada a outro patamar. Esse exemplo, então, é muito interessante de ser observado. Ele foi um editorial publicado pela Vogue Itália, pela edição de setembro de 2012 da Vogue Itália. Vale ressaltar que a Vogue Itália é uma das revistas de moda mais importantes a nível global. E essa edição, sendo a edição de setembro, é importante também ressaltar que, normalmente, as edições de setembro das revistas de moda são as edições mais representativas anualmente, seriam as edições mais importantes. E na edição de setembro de 2012, a Vogue Itália traz, como seu editorial de capa, também um fashion film. Concretizando assim essa passagem, né, essa consolidação de que as revistas de moda precisavam sim se consolidar também no meio digital. Sobre a hiperconectividade, um dado interessante, né, que é interessante trazer para essa discussão, é que a geração a geração Z, que é a geração mais jovem, ela é menos conectada do que a geração Y, no caso os millennials. E alguns desses indivíduos, sobretudo indivíduos da geração Y, eles são hiperconectados, 24 horas conectados na internet. E são chamados de net cidadãos e se tornam os novos formadores de opinião, realizando a chamada comunicação horizontal. Assim, ao expor seu estilo de vida, eles influenciam e causam grande impacto no consumo. Esse é um exemplo, então, de como influenciadores digitais eles podem chegar, digamos assim, ao topo da pirâmide moda, né, da propagação da informação de moda. Essa é a Kim Kardashian, web celebridade, uma das mais representativas web celebridades
a nível global, fotografada para também o editorial de setembro de uma publicação da Vogue, no caso a Vogue Arábia, no ano de 2019. Então, mais uma vez, a representatividade da edição de setembro, apresentando um aspecto que precisa ser levado em conta nessa nova maneira de se fazer, de se propagar imagens de moda. Então, passando dos blogs para o Instagram, chegando finalmente ao Instagram, onde a comunicação textual ela se contradiz um pouco com a comunicação visual. O surgimento dos blogs de moda se coloca como um intermediador cultural no que diz respeito à disseminação de conteúdo de moda. Porém, textos mais longos são algo um pouco mais complexo. Isso tanto para quem produz esse conteúdo, quanto para quem consome, porque as pessoas na internet tendem a buscar informações que sejam muito mais rápidas e muito mais fáceis de adaptação, de absorção. Se percebe até que as pessoas têm tido um pouco de preguiça com relação à leitura na internet. Então, desse modo, o Instagram ele surge e ganha tamanha força, porque na internet os consumidores estão muito mais interessados, às vezes, na imagem do que no texto. E é justamente o que Smelly coloca como migração da cultura escrita para a cultura visual. Além do que, as imagens que são postadas, que são divulgadas, veiculadas no Instagram, elas podem ser facilmente manipuladas. E qualquer indivíduo ele consegue fazer essas manipulações, né? Hoje existem imensos aplicações, e até mesmo o próprio Instagram dispõe desses aspectos de manipulação. O utilizador pode acrescentar hashtags, localização, filtros, né? E pode até interagir com a audiência, com o público, colocando questões, perguntas, e etc. Laila, eu só lhe ia dizer que estamos já um bocadinho a ultrapassar, se puder terminar a sua apresentação. Obrigado. Tá bem, já estou a terminar. Então, qual seria o futuro da imagem de moda? Os podcasts, então, são mídias de áudio partilhadas na internet e possuem grande potencial para se estabelecer, tendo em vista que as pessoas conseguem ouvir essas informações, já que são mídias de áudio, as pessoas conseguem ter acesso a essa informação, a ouvir o podcast, enquanto desenvolvem atividades cotidianas do seu dia a dia, como enquanto conduzem o automóvel, enquanto tomam banho, enquanto cozinham, enquanto praticam seu desporto, etc. É um tipo de mídia que oferece um espaço aberto para a própria expressão de quem fala, e é interessante observar que a pessoa que comunica no podcast, de fato, tem a sua voz aberta. É uma mídia que dá abertura à própria voz do indivíduo para que ele coloque sua opinião, porém é uma mídia, um tipo de comunicação que onde não há espaço para a propagação de imagens, né, para o compartilhamento de imagens, tão importante para a cultura de moda. Aqui são alguns podcasts na área de moda que já existem há um tempo, né, desenvolvidos por designers, por portais de notícia, por influenciadores digitais, etc. E, por fim, algumas considerações breves. O indivíduo, né, na era digital, ele busca informação rápida, precisa e muitas vezes sucinta, e irá utilizá-la no processo de consumo e apropriação do produto de moda, tendo ela partido de uma mídia tradicional ou de uma rede social. A comunicação de moda migrou da mídia tradicional para as redes sociais, porém ainda precisa encontrar o seu formato adequado, esse processo ainda está a acontecer para o ambiente online, seja esse formato texto, vídeo, imagem, áudio. Por outro lado, percebe-se que o influenciador digital ele surge como facilitador desse processo, pois a informação propagada pelo influenciador digital ela é propagada horizontalmente e acaba se colocando mais próxima de representar o que seria a real experiência de consumo, que é o que muitas vezes o indivíduo procura na internet. A cultura visual, então, é consequência do fenômeno de moda e é sustentada pela mídia. O conteúdo, seja ele criado pelo formador de opinião tradicional, pelo influenciador digital ou pelo sujeito comum,
passa por um processo de curadoria, que seria seleção ou edição, antes de ser propagado. E essa curadoria nada mais é do que a avaliação subjetiva de um indivíduo. Então, independentemente de quem seja esse indivíduo, emissor, como a gente pode avaliar, então, a qualidade da mensagem propagada? Pois essa mensagem é o que vai sustentar a cultura visual, seja ela fotografada, escrita ou falada. Aqui são as referências utilizadas, deixo os meus contatos e muito obrigada. Muito obrigado, Laila. Estamos com pouco tempo, mas de qualquer maneira eu gostaria de perguntar à audiência se alguém quer colocar alguma questão à Laila sobre esta temática pertinente que é efetivamente as questões da comunicação em moda, não é? E neste momento os vários veículos, as várias formas que nós temos para poder comunicar. Não sei se alguém dos que estão presentes quer colocar alguma questão. Eu tenho uma questão. Faz favor. Boa tarde. Boa tarde. Olá, boa tarde. Achei muito interessante a sua apresentação, em especial a questão da curação da imagem a que a Leila se refere. A minha questão tem a ver com o seguinte: a Leila acha que perante esta nova perspectiva que existe na contemporaneidade do consumo, é necessário educar os consumidores para curarem imagens? Olá, obrigada pela pergunta. Eu acho que sim, e eu acho que esse papel de educar os consumidores, ele deve ser feito também pela mídia. Ele deve ser feito pela mídia, pelos formadores de opinião, sejam eles os considerados tradicionais, jornalistas, editores de revista, etc. E também acho, particularmente, que esse papel ele deve passar pela academia, pelas universidades e pelas instituições de ensino. Porque, para além das universidades formarem profissionais, também formam consumidores, né? Os consumidores também estão sendo formados nas universidades. Então, ao adquirir essa consciência, eu acredito que toda a situação global a nível de sustentabilidade, de consumo consciente e de o que deve ser de fato valorizado ou não valorizado por uma sociedade tão materialista como a que nós vivemos atualmente. Então, eu acho que todos precisam participar desse processo de construção de responsabilidade, digamos assim. Claro que a mídia tem um papel fundamental nesse processo, pois justamente pelo acesso fácil com que todos têm à mídia, sobretudo na internet, televisão, cinema, música, a mídia como um todo. Não só revistas de moda, mas eu acredito também que todos os indivíduos, na atualidade, eles precisam ser protagonistas dentro dessa questão. Minha questão tem a ver com o facto... Diga. Só queria acrescentar algo. A minha questão tem a ver com o facto de que quando nós falamos de imagem e quando falamos do facto das pessoas recolherem imagens para reforçarem um sentido de compra, se nós queremos educar essa compra, essa educação não pode ser uma educação meramente textual, ou seja, deve ser a imagem pela imagem e não utilizando outros meios. Não sei se me faço entender. Não é? Sim. Entendo e concordo, mas acredito que ainda temos muito que avançar nesse sentido, justamente pela facilidade com que as redes sociais colocaram para todos o compartilhamento de imagens. Então, no ambiente digital, todos são emissores e receptores dessa mensagem. E a facilidade com que se tem hoje em dia, qualquer pessoa com telemóvel consegue fazer um registro de imagem e compartilhar como verdade absoluta. E torna-se um pouco difícil para o outro, né, para o receptor, avaliar a qualidade dessa comunicação. Então, nesse ambiente, por essa facilidade,
é aquela questão, a internet nos trouxe, e o avanço tecnológico nos trouxe imensos benefícios, mas também nos colocam novos questionamentos e novos problemas que precisam ser pensados pela sociedade como um todo.